as rações de peixes elas dobraram de preço num período de 5 anos. Só que o grande problema disso, né, é que o preço da comercialização do peixe não acompanhou. Ele não dobrou o preço de venda do peixe para o piscicultor entregar no frigorífico ou entregar direto para o consumidor final, enfim. Então, isso faz com que quem produz peixe, principalmente quem produz peixe de maneira ineficiente, sem conhecer, né, os resultados, os índices zootécnicos, o que fazer para trazer mais eficiência e lucro para a sua piscicultura, fiquem aí de cabelo em pé achando que não é possível lucrar através da produção de peixes, e eu vou mostrar para você que não tem nada disso, que é sim possível você faturar os 125 mil reais, lucrar produzindo peixes, mesmo que a ração esteja mais cara do que se pagava há 5 anos atrás. É claro que tem aí um ponto de equilíbrio, né? Precisa, quem está em regiões em que a ração tenha mais dificuldade de acesso, precisa buscar ainda mais eficiência, mas sim, é possível. Vamos falar do que a gente tem controle hoje, que é dentro da piscicultura. Porque a gente fica só esperando o governo resolver alguma coisa ou a cadeia produtiva melhorar, não funciona. A gente precisa encontrar uma maneira de resolver isso da cadeia, da porteira para dentro, tá? Da porteira para dentro. Então, vamos lá. Eu trouxe uma conta considerando um piscicultor que produza peixe para vender para frigorífico, produz numa quantidade aí intermediária e que venda direto para frigorífico, porque os preços de comercialização, tanto do quilo do peixe quanto de compra de ração, são diferentes, né? Quando a gente trabalha com volumes maiores. E eu vou trazer para vocês aqui o exemplo de uma realidade de um produtor que comercializa tilápia para frigoríficos, tá? Então, uma ração que custa R$ 3,30 o quilo, tá? Uma ração de 28%, R$ 3,30 o quilo, que é o equivalente a R$ 82,50 num saco de 25 quilos de ração. Quem está acompanhando, se quiser anotar essas informações que eu vou falar aqui, então tá, vamos lá, R$ 3,30 o preço do quilo da ração, e um piscicultor que tem o custo de produção dele com outras que não sejam a alimentação, representa 20% do custo de produção dele, que é o quê? Mão de obra, um medicamento que precise ser utilizado, alguma coisa de manejo, energia elétrica, né, ou combustível. Então, equivale a 20% do custo de produção desse piscicultor. Dados reais, tá, gente, que eu trouxe aqui para vocês. Que é equivalente a R$ 1,40 por quilo de peixe. Ou seja, R$ 1,40 para esse piscicultor que eu estou trazendo aqui, de exemplo, ele tem R$ 1,40 por quilo de peixe, representa o custo de energia elétrica, o custo de mão de obra, de combustível, de outros gastos que ele tem lá na piscicultura dele. Beleza. E ele paga R$ 3,30 por quilo da ração e vende o peixe dele por R$ 7,00 o quilo, a tilápia, tá? O custo dele com ração representa 80% do custo dele. Então, ele pode buscar mais eficiência de produção. O custo dele com ração está sendo muito alto, por quê? Porque a eficiência de produção desse piscicultor, desse caso que eu estou explicando aqui para vocês, está baixa, está ruim, né? E com isso, e tá ruim por quê? Porque ele tem uma conversão alimentar de 1,7, ou seja, a cada 1,7 kg de ração que o peixe consome, esse peixe faz um ganho de 1 quilo de ganho de peso corporal. E aí, quando a gente soma esses números aqui que eu falei para você, né, do custo de produção com mão de obra, com todos os custos da piscicultura, que representa 20% do custo de produção desse peixe, R$ 1,40, mais os R$ 5,60, que é o custo com ração que esse piscicultor tem, em função da conversão alimentar que ele tem, que é 1,7, quando a gente soma 5,60 com 1,40, na verdade é 5,61 o custo dele, ele fecha R$ 7,01. Ou seja, é um piscicultor que, por conta
do custo de produção que ele tem através da conversão alimentar dele de 1,7, através dos custos que ele tem com mão de obra, com energia elétrica ou com combustível, ele só consegue empatar. E quando eu falo esse custo aqui, esses 20% que a gente coloca, inclusive a mão de obra, é um custo de produção real, já considerando, por exemplo, nesse caso, que ele está pagando um funcionário, mas que ele também está fazendo a retirada do seu salário como psicultor, tá? Então, ele não fica no prejuízo, ou seja, ele não está empatando, né? Está dando R$ 7 de custo de produção, ele está vendendo o peixe por R$ 7, ele não está tendo lucro, mas ele está fazendo a retirada dele mês a mês, tá? Ok? Então, empatou. Agora eu quero mostrar para você o quanto traz de diferença para esse mesmo psicultor, se ele fizer um pequeno ajuste na psicultura dele, pequeno ajuste, e conseguir melhorar a eficiência de produção desse psicultor, para que a conversão dele passe de 1,7 para 1,6. Ou seja, ao invés do peixe dele consumir 1,7 kg de ração e ter 1 quilo de ganho de peso corporal, o peixe dele passar a ter um consumo de 1,6 kg de ração para que esse peixe ganhe 1 quilo de peso corporal, que é uma conversão alimentar de uma melhora de eficiência de 100 gramas a menos de utilização da ração. Então, esse mesmo psicultor, ele vai continuar tendo o custo dele de mão de obra R$ 1,40, tá? Eu fiz aqui as circunstâncias como tudo fosse a mesma coisa, a psicultura inteira é a mesma coisa, ele só busca mais eficiência de produção. E como que a gente traz essa mais eficiência de produção? Eu já vou te dizer, eu quero primeiro te mostrar essa conta. Então, o psicultor, ele conseguiu mais eficiência de produção e fez uma redução da conversão alimentar de 1,7 para 1,6. É uma melhora muito pequena, que com ajustes pequenos de psicultura lá na produção, na qualidade de água, a gente consegue ter essa melhora de conversão alimentar. Não é uma mudança brusca na psicultura, não. E aí, quando ele faz isso, mantém o custo de produção dele de R$ 1,40 com a mão de obra, com a retirada de dinheiro dele no final do mês, com o combustível, com a energia elétrica, continua sendo R$ 1,40. A questão aqui é que o fato da conversão alimentar desse psicultor passar de 1,7 para 1,6 e o preço da ração continuar o mesmo preço, ele continua pagando o mesmo preço de ração, R$ 3,30. Esse psicultor, ele passa a ter um custo de uma sobra de 35 centavos por quilo de peixe produzido, porque ao invés de o custo de produção dele só com alimentação ser de R$ 5,61, passa para R$ 5,25, porque ele tem uma conversão alimentar melhorada, tá? E aí, ele venderia o peixe dele por R$ 7,00, só que o custo de produção dele sai a R$ 6,68. Então, ele já está fazendo a retirada dele de dinheiro todo mês, ele está lucrando 35 centavos por quilo de peixe produzido, com as mesmas condições que ele teria do que está acontecendo na realidade desse psicultor hoje. O mesmo preço de ração, R$ 3,30 por quilo, o mesmo custo com mão de obra, com energia elétrica, com combustível, R$ 1,40 por quilo de peixe produzido, só que ele traz mais eficiência de produção. Ele faz com que o peixe dele aproveite melhor a ração que está sendo fornecida. E sabe como é que faz isso? É com conhecimento.